tarde a todos. Estão felizes? É bom estar na casa de Deus. É bom reunirmos e é bom estarmos aqui para adorar, para ouvir a palavra, também para alguma coisa de louvor, de adoração. E eu creio que todos vocês estão sacrificando direitos, razões, tudo lá fora para estar aqui. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui na casa de Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus e quero fazer uma oração com vocês. Curve as faces, irmãos. Bondoso Deus, teus filhos congregaram aqui por algum motivo. Creio que o motivo real e verdadeiro é o Senhor. Creio que o Senhor está aqui através do Espírito Santo para ajudar os teus filhos que aqui vieram e também para, ó Deus, honrar a fé deles. Pois aqui estão, ó Deus, a nata dos teus filhos que congregam como jovens nesta igreja e têm se esforçado com amor, com dedicação, sacrificando suas razões para poder estar aqui. Eles poderiam estar em outros lugares, mas deixaram lá para buscar o reino em primeiro lugar. E eu peço que o teu nome seja glorificado nisto. Abençoe também tudo que for dito, falado, seja o teu nome e não tecido. No nome do Senhor Jesus Cristo, dirige os corações e a palavra que vamos proferir, que ela venha de acordo com a necessidade, em nome do Senhor Jesus. Vocês podem assentar. Eu, antes de ler a Bíblia, francamente, eu estava pensando em destacar alguém para pregar, porque os jovens, é bom pregar para os jovens, e ver também se alguém tem algum dom, alguma coisa que possa, desprender para o Senhor Jesus. E, quem sabe, com o apoio de alguns irmãos que vêm, quem sabe assim, dos casados, e tem uma boa experiência, um bom conselho, uma boa palavra, tudo isso faz parte para ajudar a juventude, porque o pastor é um conselheiro, é um orientador, mas os pais também são. E às vezes um pai falando a outros filhos traz muita bênção, né? Traz edificação, traz conhecimento, traz entendimento daquilo que realmente necessita um filho de Deus nas suas devidas idades. Eu sei que aí fora nós temos toda a classe de ensinamentos, para jovens, para pessoas, mas quando eu me regresso à mensagem e vejo a maneira como o Espírito Santo trouxe essa palavra do profeta para a hora, para a juventude, para os de meia idade, para os anciãos, então a gente fica pequeno, não? Porque não há melhor ensino do que aquele que Deus dá. Eles podem ter teologia, conhecimento, grandes educações e até saber falar, e colocar palavras e colocar muita coisa, mas eu posso garantir a todos vocês, não há ninguém melhor do que o mensageiro, a mensagem da hora para falar conosco. Porque realmente o Espírito Santo velou por nós nessa geração, velou pelos jovens, velou pelos todas as idades. E vocês estão aqui com a melhor qualidade de jovens que existe aqui na cidade. Porque vocês são a nata da juventude, mesmo com todas as falhas, fraquezas que possa se apresentar, mas se você é um eleito e crê e vive o melhor do teu entendimento, você é a nata de Deus. Deus está olhando para você. Então eu gostaria de aproveitar, vamos ler 1 João 2, louvado seja Deus.
primeira carta, não evangelho, já próximo do livro de Apocalipse. 1 João, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Diz aí a palavra de Deus: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém. Que o Senhor acrescente bênção para nós. Vocês podem assentar. Eu estava falando que eu gosto muito de deixar o profeta falar, porque ele tem um alimento todo especial para toda noiva. Você sabe que uma mãe, ela aprende isso, não? Quando ela é bastante fértil, tem bastante filhos, ela aprende a alimentá-los nas diferentes fases, nas diferentes fases de crescimento, nas diferentes ocasiões. Enfim, uma boa mãe que cuida, que sempre está cuidando dos filhos no lar, e ela tem 2, 3, 5, antigamente ia até 15, 20. Minha mãe é mãe de 11, nenhum morto, graças a Deus, todos vivos. E então ela aprendia a alimentar desde o de peito até aquele que era o maior. E isso é muito importante. Assim Deus nos deu nesta era um mensageiro com a palavra, que é o nosso alimento. E Ele distribui esse alimento. Amém? Desde os pequeninos até os adolescentes, média idade, e às vezes alguns já barbudos, né? O profeta fala isso, que nós somos alimentados por meio da palavra do dia, da hora, que é uma comida de 7 pratos, muito bem feita. Vocês não acham que a mensagem é um alimento tremendo, irmãos? Então, apenas antes de ler aqui a mensagem, eu estava meditando um pouquinho. O apóstolo diz filhinhos. Então, a ideia de filhinhos, bem pequenininho, né? Gente pequena, né? Mas esses filhinhos aqui não se trata no físico, porque se fosse no físico, ele não ia nem escrever, porque não ia entender, né? Vocês acham que filhinho bem pequenininho entende alguma coisa? Não entende. Mas os filhinhos em Cristo, eles entendem, que nasceram e estão em fases de crescimento. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Todos nós já sabemos que vimos a Deus através daquela trajetória de Atos 2:38 e passamos pelo perdão dos pecados mediante o batismo. Então, quando você vem para nascer no reino de Deus, você deve conhecer, deve saber qual é o nome que perdoa pecados. E o único nome que perdoa pecados, eu creio que todos nós sabemos qual é o nome. Senhor Jesus Cristo. Vamos falar mais forte? Senhor Jesus Cristo. Amém. Não tem outro nome, né? O único que perdoa, redime, faz qualquer coisa.
Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Você sabe que os pais, ele já tem uma maturidade maior, já pode entender quem que é desde o princípio, ou seja, a deidade, a divindade, né? Quando nós temos uma boa revelação, nós conhecemos a divindade, não por teologia, não por livros, não por teólogos, mas através da revelação do Espírito Santo, dado através do anjo desta era. Eu creio que todos vocês, como pais, como pessoas mais idosas, conhecem aquele que é desde o princípio. E esse do princípio, você sabe, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo mesmo era Deus, e esse verbo um dia se fez carne e habitou entre nós. Então não é 2, 3 Deus, mas o mesmo Deus todo o tempo, só mudando de ofícios nas dispensações, mas o mesmo Deus. Bem, seguindo diz aqui: mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, o mancebo, o jovem, ele conhece, ele vence o inimigo. Por quê? Porque ele, quando conhece a Deus, desde quando jovens, eles passam a ser fortes, eles passam se segurar de uma maneira tal, equilibrado, sem ir para a direita ou à esquerda. Ele tem os seus problemas, suas lutas, tem os diferentes estágios, né? Ou estirão da vida, que passa através, o jovem passa, e as mudanças, né? Que cada um tem, o período aí de puberdade, o período aí onde começa a ser um jovem, alguns nasce barba, outros, né? Vem outras coisas, impulsos, mas quando vocês estão debaixo do Espírito Santo, vocês vencem o maligno, vocês têm vencido o maligno, porque o maligno, ele está tratando e trabalhando com as pessoas lá de fora. No mundo, o profeta diz que um cão engole o outro, não é? E as pessoas no mundo fazem tanta coisa, cometem tanta imprudência, uns porque não conhecem o que vocês conhecem, não conhecem não têm a revelação de Deus pelo Espírito para poder tomar a espada, a palavra, e vencer o maligno, porque a única arma que vence o diabo é a palavra. E então, esses jovens cristãos, mancebos, né, eles têm vencido o maligno, e a coisa que vence o diabo é a palavra, é o Espírito e a palavra em você. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Bem, poderíamos comentar: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Parece que está uma repetição, mas é segurança para nós, não? Graças a Deus. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Agora veja, São João diz que o jovem, quando fala jovem, fala da jovem, né? Da moça, porque a Bíblia generaliza tudo um no outro. Quando fala o homem, está falando, algumas vezes se destaca, mas no Velho Testamento, quando falava o homem, estava falando da mulher. No Novo Testamento se destaca algumas coisas por causa do pacto e a separação de certas coisas, mas em verdade
Aqui nesse caso, falando de jovens, diz aqui que eles são fortes. Agora, essa fortaleza, muitos pensam que é fortaleza, não é? Nos músculos, não é? É poderoso, não é? Pode, não é? Mas não é essa fortaleza que São João está falando. Está falando de ser forte em Cristo. Ser forte na palavra. Amém? Ser forte no Senhor. Então, ali está a palavra em você. Quando você é um jovem e é nascido de novo, a palavra está em você. E você já tem vencido o maligno. Você conhece quem é o seu Deus, sabe que Ele fez por você, te elegeu, te escolheu, foi ali na cruz, tomou o teu lugar, você não tem nada para, motivo algum para se afastar dele. Sempre aos pés dele, sempre mais perto. O jovem cristão deve aprender que a sua vida é uma vida espiritual, porque ele é uma pessoa que já destaca pelo novo nascimento. Ele recebeu a luz, recebeu a palavra, teve revelação, então ele tem vencido por causa da palavra e do Espírito Santo ali. E você destaca pela maneira, atitude com a palavra, né? Quando você está cheio do Espírito e tem a palavra em você, você é um vencedor, e mais do que vencedor. Primeiro porque ele não só morreu e te deixou sozinho, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está ali em cima intercedendo. Se você tem alguma falha ou erro, você não faz voluntariamente, nem anda atrás das coisas do mundo e viver lá e ser uma pessoa hipócrita. Você não deseja isso. Na alma você deseja ser um cristão. E sendo um cristão, automaticamente você é uma pessoa vencedora. E um vencedor, ele tem uns passos muito fortes, né? Quando vence, sempre está a passo de vencedor, porque ele venceu por aquele que ele se entregou a si mesmo por nós, e diz a Bíblia que por ele nós somos vencedores e mais do que vencedores. Amém? Bem, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A questão de amar. Tem gente que gosta de dinheiro, e o dinheiro é bom. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem diferença, né, de usar o dinheiro, ter o dinheiro. Deus não condena isto. Mas quando você ama ao dinheiro e tem seu coração preso àquilo, ele é a raiz de todo o mal que existe. Porque quando você quer, você tem. Né? E quando tem muito e tem sobejando, fica fácil, né, as coisas. Mas eu creio que um cristão, quando ele realmente recebe o novo nascimento, ele então não ama mais o mundo. O mundo que ele ama é o mundo natural, é o mundo da natureza, as árvores, a criação, aquilo que Deus fez aqui. Isto cada cristão ama e preserva. Mas o mundo que a Bíblia fala é o cosmo, essa aparência, esse mundo natural de prédios, edifícios, grandes coisas, elevações que os homens hoje têm construído, feito, e pessoas amam essas coisas e seguram nessas coisas e morrem em cima delas. Estão com seus corações presos a elas. Mas um cristão, um jovem que tem vencido,
ele não ama o mundo nem o que há no mundo, porque ele sabe que se ele ama o mundo e aquilo que existe no mundo, então o amor de Deus não está nele. Mas eu creio que nós, pela graça, estamos aqui com uma mensagem maravilhosa que nos tirou do mundo. Eu estava lendo essa mensagem, Invasão dos Estados Unidos. No princípio, quando eu li, ou antes de lê-la, só pelo título, eu pensava que era uma invasão de guerra, alguma coisa assim. E depois a gente pôde notar o profeta canalizando isto, que é uma invasão de espíritos. Vocês sabem como os espíritos, eles, se eles puderem, eles invadem. Os demônios, o diabo, ele tem seu exército e ele envia. E se ele puder, ele vai por todos os meios e vai penetrando, evadindo e fica sentado perto de você. E se você der lugar, ele começa a ganhar terreno aí, não é? Vocês sabiam que o diabo gosta de ganhar terreno? Mas, se você for sábio em Deus, você vai vencer, não é? Então, diz o mensageiro aqui, eu digo a mesma coisa hoje, amigos, e a igreja do Deus vivo, que está permanecendo fiel para com Deus, ela dirá a mesma coisa. Você não pode misturar azeite e água e chamar isso de salvação. Você não pode. Você tem que separar-se a si mesmo, irmão. Algo tem que acontecer. Se há alguma esperança que resta, nós temos que fazer algo. E fazê-lo rapidamente, pois o rapto está próximo. Amém? Vocês podem dizer amém a isso? Tem que fazer alguma coisa, tem que separar-se a si mesmo. E muitos não querem separar a si mesmo para Deus, para a palavra, uma consagração, uma rendição, uma entrega. As nossas tendências é ficar muito em nós mesmos, é querer o que nosso ego, nossos desejos requer. Mas, de vez em quando, nós precisamos de uma rendição, uma entrega. E temos que separar a gente mesmo. Coisas estão se empilhando e tudo mais, e a igreja está tão longe. Eles leem todos os tipos de revistas, livros, histórias e tudo mais. Amém? Falando da igreja, não da noiva. Eu acho que você sabe que o profeta fala que igreja e noiva são duas coisas diferentes. Quantos de vocês creem que é parte da noiva? Amém. E quantos creem que este mundo está cheio de sistemas, credos, igrejas, e eles estão misturando as coisas? Estão misturando. O profeta diz aqui, eles conhecem, eles leem todos os tipos de revistas, livros, história, tudo mais. Eu posso ir a uma igreja e posso dizer, quantos conhecem? Eles conhecem cada hino. Depois de um desses grandes reavivamentos, agora, em que página está certo hino? Eles sabem. Já na página tal, na página tal, está bem. Vocês não acham que isso é uma grande coisa? Conhecer o hino, a página, saber até mesmo o hino e cantar o hino. Mas isso ainda não é ainda nada. O profeta está mostrando que eles conhecem cada hino, não é? Eles conhecem tudo. Agora, em que página está certo hino? Eles sabem. Eles sabem quem está.
ele sabe quem é candidato a presidente, quem é candidato a isso, aquilo, né? E aquilo outro, não é verdade? É muito bem informado, então todos bem informados. Porém, seguindo adiante, e quantas estrelas de cinema se casaram, e isto, e aquilo mais. Tem irmãos que dão notícia de tudo, né? E conhecem, porque está bem atualizado. Porém, da palavra de Deus, eles não conhecem nada. E aí está você. Deste modo, nós estamos dando seus... E, todavia, eles professam serem cristãos. Então, eles conhecem de tudo, porque estão bem familiarizados com, com a internet, com a televisão, com o Facebook, né? Estão bem atualizados. Não se limitam, não têm cuidado, porque por ali tem de tudo, ao redor. É verdade ou não? Um clique só já passa para outro lugar. E você precisa de lembrar que você está separado para Deus. E tem que ter cuidado, porque essas coisas, irmãos, eu até, francamente, eu creio que se o profeta não tivesse dito que vai por todos os meios e formas o Evangelho, se ele não tivesse dito isto, eu não estaria permitindo alguma coisa. Mas é um testemunho lá no meio deles. Mas o problema é que os jovens, as pessoas que estão em etapas, que não receberam, né, a palavra e o Espírito Santo, eles estão, e aí entram, e aí vão pelas madrugadas, e aí vão se informando, e coisas erradas estão acontecendo. E então nós precisamos de voltar, regressar a Deus, expulsar o diabo, porque isso é Satanás. Vocês creem? A gente poderia dizer o estrago que ele faz, porque a gente vê por aí pessoas que estão bem, então começa bem, mas chega numa altura, aí o tal do, né, ao invés de ir lá para ouvir um programa, ou um filme de um culto, ou algo edificante, ou algo assim, estão já misturando as coisas, e vai para lá, e vai para cá, e tem gente que não se limita a nada. E para ele tudo é 10, não? E a gente percebe esse tipo de coisas. E é muito fácil ocultar isto. Mas de Deus, eu até penso que nós vamos tomar ceia amanhã, né? E temos que fazer um inventário. Eu sei que vocês, sendo a nata aqui, está lutando com tudo que tem para centralizar e não ir a extremos. Amém? Mas nós precisamos expulsar o inimigo. Satanás tem ganhado muito terreno por aí. Jovens que deveriam estar aqui não estão. Onde estão eles? Talvez estejam tão ocupados em... eu tenho que, nesse sábado, entrar, ver meu correio eletrônico, isso e aquilo, e tenho que navegar e tal, e eu não posso ir no culto. Ou tem tanta coisa aí para entretenimento, e às vezes aparece no dia da ceia e parece tudo certo aí, parece que um Jesus formal, um Jesus... Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos estar bem com Deus, bem em nosso espírito, bem em nossa alma, bem em todo o nosso ser nesta hora, porque o arrebatamento, diz o profeta, está próximo. A hora do rapto está próximo. As pessoas não têm culpa. Isto vem atrás da plataforma, é daí que vem, não é? Às vezes
Se o pastor é liberal, e ele nem toca nisso, né? Nem vai dizer para vocês o perigo, nem vai dizer para vocês que um pequeno clique errado você vai ter problema, você vai entristecer o Espírito Santo, você precisa ser correto, você precisa ser firme, você precisa ser valente para manter um nível, não é? Eles não vão dizer, porque eles querem números, eles querem grupos maiores, mas aqui vocês todos dão boas-vindas à mensagem, né? Ela corrige, ela exorta, ela nos mexe conosco, ela tira nós dos sistemas, dos credos, limpa, faz uma faxina de dentro para fora. Então, quando Jesus disse, exceto que um homem nasça da água e do Espírito, ele de modo algum entrará no reino. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e a seu próprio prazer mundano. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um símbolo de morte, de agonia. Aquele que quiser ser um cristão, despoje-se de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, despoje de si mesmo de suas próprias obras, despoje de si mesmo de tudo, negando a si mesmo. Tome essa consagrada cruz e siga-me diariamente. Aquele que quiser vir após mim, faça isso. Isso é o que Jesus disse. Amém. Vocês creem? Amém. Porém, hoje nós dizemos, todos aproveitem muito, todos batam palmas, todos gritem aleluia, todos façam isto. Oh, como nós temos um montão de espalhafatos. Amém? Deus, nós temos essas novas canções e as cantamos tão rápido que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas, ou algo assim. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, seria muito melhor para a igreja os hinos antiquadros. Não, mas esses hinos, chega lá aqueles hinos lá de, né, o ano de, como é que é, do século passado, e eles não sabem que Deus já inspirou aquilo lá e trouxe aquilo para a noiva cantar, para que nós evitássemos esses hinos modernos, cheios de balança, balança, e salta, salta, e mexe, remexe, e faz. Não, mas nós temos avivamento. Isso está por aí no povo que diz ser cristão. Não é? E aí mistura com essas músicas que o profeta diz que vem do inferno, de jazz, porque quem já gosta das músicas muito, né, modernas, daqui a pouco é só mais um pouquinho, já passa para... E você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. O profeta diz, volte, volte, sempre volte às canções antigas, volte aos velhos hinos, volte. Amém? Eu nunca vi ele falar, gente, mas esse aqui moderno, esse me encantou. Esse de rock, olha, uma beleza. Esse que tem o blues, tem isso, tem mais aquilo, né? Jazz e outras sambas e tal, e outras coisas mais, mas isso me encanta. Não, eu creio que o profeta daria um limpa na sua igreja, como ele fez um limpa. E nós precisamos lutar com isto. Lutar, porque são espíritos, e as pessoas não sabem, vem trazendo, né? Não, cheio de razões, e pode tomar certas coisas e ir. Bem, volte aos hinos antiquadro.
toma-se muitas pessoas de orquestra de baile, algum rapaz em uma orquestra de baile, e aqui tocando, ontem à noite, e hoje à noite aqui tocando na igreja do Deus vivo, é uma abominação aos olhos de Deus. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê fruto digno de arrependimento para mostrar que ele está correto com Deus. A pessoa nem nasceu de novo. Alguém disse para mim assim, eu nasci de novo ouvindo aquelas músicas lá de jazz e blues e que tem um pouco de rock. Aí eu nasci de novo. Falei, mas não do Espírito de Deus. Ah, mas você não pode julgar. Eu falei, não é julgar. O Espírito de Deus não trata com isso. Para começar, hinos não traz novo nascimento. É um louvor, é uma adoração. Amém? Tem nada a ver com novo nascimento. Novo nascimento, quem traz é o Espírito Santo, é a palavra. Vocês creem? Você pode refrigerar os hinos de canções maravilhosas, canções, hinos e coisas que adora a Deus, que mexe com a alma. Isso te prepara para você receber a palavra e nascer de novo. Mas se não nascer da água e do Espírito, nascer de hino, nascer de... Tem muita gente enganada. Vocês creem? Digam amém. Estão enganados. Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus e conhecer e ver o pecado e coisas mais empilhando e pesados e tudo assim, e ver as almas humanas indo para o inferno, milhões por dia, e permanecer quieto? Você não pode fazer isto. Amém? É a razão pela qual um cristão, ele luta para manter o seu testemunho fiel, firme, para que alguma alma possa saber que ali está indo um testemunho límpido, alguma coisa que naquele dia possa ficar, não é? Como julgamento, ou mesmo aqui ele possa perguntar algo, ou você que tem amor e graça para falar com alguém, não é? Você não vai ficar quieto. Quando o Espírito Santo está aí, vendo esse mundo morrendo diariamente, né? Ver as almas todas indo para o inferno, milhões e milhões por dia, diz o profeta, e permanecer quieto, tem algo errado. Temos que fazer alguma coisa, não temos, irmão? Sempre pense nisto. O que eu fiz hoje para testificar para o reino? Será que eu me esforcei para manter meu testemunho, pelo menos íntegro? Será que eu estou indo na linha certa? Deixando um rastro que alguma pessoa possa vir e dizer, este homem, não é temperante, é paciente, ele fala coisas boas, sagradas, não anda, né, conversando demasiado, e vocês sabem, tem gente que fala que ele é um palhaço. Tem gente que chega a falar, pelas atitudes, maneiras. Mas eu creio que o cristão verdadeiro, ele quer que Cristo reflita, não é, irmãos? E aí por diante. Bem, eu vou ter que saltar aqui, o tempo é inimigo. Eu gostaria de... Bem, a invasão dos Estados Unidos. Note, na França, eles iniciaram, parágrafo 158, iniciaram toda a sua podridão, seguindo adiante da maneira que eles vivem ali. E então Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho, e logo nós fomos ali para salvar a pele deles. Então, logo que nós fizemos isto, ganhamos a guerra,
mandamos a Alemanha de volta, tivemos paz com a França, eles voltaram a Deus? Não, não, Senhor. Mulheres, vinhos, devassidão, pecado, sujeira ao máximo. Não é? É o que acontece lá hoje. Não é? É o que acontece nas nações. Hoje a coisa praticamente generalizou. Então, o que eles fizeram? O que aconteceu? Aqui está onde nós começamos. O diabo estabeleceu o seu quartel-general ali. Ali é onde ele começou, bem ali, para desmoralizar o mundo. E de Paris, França, então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood aqui. Eles estabeleceram estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui, há alguns anos, 15 ou 20 anos naquela época, né? Ele diz 15 ou 20 anos atrás, com seus grandes exércitos, e foi e atingiu em Hollywood, Califórnia, e ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos, correto? Todas as nossas modas vêm de Paris. Elas entraram em Hollywood, nas telas, essas menininhas e menininhos e coisas mais, saem aqui e eles assistem aqueles filmes. É tão comum hoje, né? Não tem limite, os jovens ficam à vontade, né? Para o que quiser, nos lares, entre famílias, né? Põe todo tipo de coisas que vem de cá e de lá. Muitos pais não têm o filtro. Felizes aqueles pais que podem ajudar os seus filhos e encaminhá-los. Feliz. Aqueles que amam a eles, param com eles, conversam e dão-lhes uma boa instrução, né? E diz para eles ter a prudência e mostrar a eles. Hoje a coisa é tão liberada, tão terrível, que os pais não têm mais o que fazer quase. Mas quando eles são pequenos, você vai colocando para eles. Estou falando aqui com gente que está namorando já, né? Que amanhã vai ser noivo vai ser marido, esposa, né? Então, tem que aprender que criar filhos tem que ser não só no sentido de dar comida, né? Tem que dar uma boa educação cristã desde o berço. E depois tentar dar uma educação aqui, mas com prudência. É certo ou não? É? Bem, ele sai, assiste aqueles filmes, jovenzinhos, bons, companheiros ótimos, nada contra eles. Deus abençoe os seus coraçõezinhos, sinto pena deles. O profeta via ao longe e ficava com dó. Tem gente que eles ficam com dó de nós, né? Nós não vamos mudar nada, não vamos mudar o mundo, vamos mudar a cidade, não vamos, mas vai haver um testemunho, vai haver alguém que, se ele chegar, se converter, ele vai ser um de vocês, amém? Mas nós temos que, mas o coraçãozinho desses meninos, coitado, eles são levados, e muitos deles têm mães e pais irresponsáveis, tudo que não, nem presta atenção direito, como criar um filho na maneira de Deus. Põe de tudo para ele lá. Pode usufruir aí à vontade, né? Eu estou indo, você vai assistir essas coisinhas aí, né? Você vai assistir mais aquilo, e
aquelas coisas, começa e daí a pouco ele vai entrando em outras coisas, e principalmente internet, e vai, é familiar para eles. Não tem muito segredo. Bem, aqui na cidade eu estava falando com meu menino outro dia, e ele disse: papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo e assim por diante, você se pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado, ou algum lugar como esse? Eu levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus, e que é o que nós necessitamos, irmãos. Amém? Tinha que, às vezes, fugir, porque muito pouquinhos jovens no tabernáculo, com o Espírito Santo, as influências eram todas de outros, mas o profeta queria que eles fossem influenciados corretamente. Amém? E essa é a forma correta. Este país, essa nação, essa cidade, esse lugar tem se tornado tão desmoralizado que até é triste. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo o que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui, isso não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista. Você sabe, ele tinha que limitar, porque se fosse falar tudo que ele sabia e via, causava muitos problemas, e às vezes ele tinha que limitar para uma entrevista pessoal, porque é muita coisa, não é? Bem aqui, nesta própria cidade, bem aqui, não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar isso começou a vir simplesmente. Qual é a razão? As pessoas, olha amigo, isso ficou tão sagaz, isso entrou tão fácil, ao ponto que justamente asfixia. Você sabe, a pessoa fica asfixiada, né, toda sem condições, porque o inimigo entra e pressiona, é um espírito. Diz o profeta, o diabo acostumava estar nas modas. Ele talvez não tenha saído das modas, porém, ele não parou de negociar. E eu lhes direi isto, ele ainda negocia. Amém? Ele é um grande homem de negócio. Ele vende sua mercadoria e é rápido, e você está pensando numa coisa, ele está noutra e já vai te ofertando, e daqui a pouco você já vai, não, é necessário mesmo, né? Eu tenho que admitir, porque ele mostrou com tanta facilidade, e o diabo é um bom negociante. Olhe hoje, nós tomamos, como eu disse há pouco tempo atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. Por exemplo, a rosa é linda, está ali para se olhar para ela. Isto é verdade. É do mesmo modo com a igreja, está ali para olhar para ela. Como uma linda jovem mulher que está ali para se olhar para ela. Isto é correto, porém ela é linda porque ela é para o seu marido, ela está certa, porém se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la, ela se torna um endividamento para a sociedade, para o ser humano, se torna tão baixa e escandalosa e podre até que os cães não olham para ela. Isto é correto. Vocês estão entendendo? A parte moral, porque hoje, não é, os homens que são procurados, têm aparência, têm isso, têm aquilo,
estão invertendo as coisas? Por causa disto. A mulher foi descendo, que perdeu o valor. Né? Perdeu o valor. Eu acho que nós precisamos ter um valor. Amém? E o profeta diz que você, como um cristão, uma cristã, você, como uma jovem, você tem muito valor. E se você perder essa espada aí, diz o profeta, da moral, né? E para te proteger, por isso que ele diz que a rosa é bonita, está ali para ser olhada, mas de trás da rosa tem que ter o quê? Espinho, para protegê-la, porque senão toda vaca que passa, lambe, né? Não é assim? Quer lamber. Então tem que ter proteção, e você tem que ter essa espada da moral, que é esses espinhos. E tem uns que não têm, umas que não têm, não sabem como controlar. E mais uma mamãe boa, cristã, ela passa essas informações desde cedo. Ajuda a filhinha, amém? Um pai ao filho, mostra para ele também o valor que ele tem, a maneira que ele deve ser, portar, e aí por diante. Então, já vamos encerrar. A mesma coisa com a igreja do Deus vivo. Sai aqui, tenta fascinar e arrumar e atuar como... E despe as suas mulheres aqui. Bem, as pessoas não compreendem que esses são demônios, estão invadindo seus lares. Vocês estão entendendo, irmãos? Demônios invadem os lares. Se brincar... Uma mulher é uma boa mulher, eu não digo que ela esteja desmoralizada. Porém, o negócio é que há um espírito abaixo, sujo, fazendo-a fazer isto. Ela não sabe. Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? O profeta está perguntando, né? Porque às vezes algumas delas começam a abrir a oportunidade de aparência, de ser vista, porque às vezes tem um corpo bonito, tem uma aparência linda, a sua aparência é bonita, tudo bem, mas ela às vezes fica, não é? Ela chega a um ponto onde ela começa a perder o seu valor, por causa dessas coisas, roupas imundas, coisas diante dos homens se apresentando, não é? Você é bonita, irmã, você é bonita, mãe, eu agradeço a Deus por vocês, porém você é bonita, porém você não tem recebido o Espírito Santo ali, para proteger aquela moral. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse para o céu. Isso é correto, isso é verdade. Observe o que você está fazendo, aquela moral. Amém? Não, só uma saidinha por aí, uma voltinha no bar, lá junto com, ou lá sozinhos, à noite, lá, a moça, não, já estou namorando, ele me deu a palavra, eu vou lá para a pizzaria, eu vou lá para isso, para aquilo. Vocês estão entendendo? Vai perdendo valor. A coisa melhor que tem é preservar a moral, esperar o tempo certo, tudo vai dar certo na hora certa. Não é verdade? Não, mas hoje já começa tudo avançado, não? Às vezes o moço, quando chega aí, agora vai lá falar com o pai, mas já está tudo.
Que Deus tenha misericórdia. Vai lá falar com o pastor, mas já está tudo. Espera aí, vamos entrar pelo canal certo. O profeta diz que ninguém deve entrar nisto, senão sob conselho, orientação, palavras de ajuda. Amém? É tão bom ver os jovens crescendo e se orientando, né? Até para firmar um namoro com um moço, com uma moça. Agora, você sabe, ele espera, ele vem sob conselho, orientação, mas a maioria não. Entra na internet, conheci o fulano de tal, né? E ele está vindo, ela está vindo, não se sabe de onde vem, como vem, só porque viu na internet, ele deu uma mensagem que mexeu lá na... Não vai nessa, mocinha. Não. Hoje é isso que está pondo perder a moral, a vida, né? Porque aonde tem alguma coisa boa, tem que ter o mal junto. Hoje estamos vendo isso. E você não pode evitar nada. O irmão Branham chegou a dizer, ele diz que tudo está, tem coisa que ele chega a dizer que o cristão não tem por que ele alimentar daquilo. Tem gente que ainda tem por que alimentar de televisão, né? Mas você, como cristão cheio do Espírito Santo, ela te ajuda, ela te traz benefício, ela enche o teu lar de amor, de paz, de alegria espiritual, tudo? Não, um cristão, ele sabe. Então, tem gente que ainda depende dela. Agora, está dependendo é porque não está preenchido. Porque quando Cristo entra, aquilo que não satisfaz o Espírito Santo já fica fora. Amém. Vocês creem? Amém. Alguém diz, mas a internet é 1000 vezes pior. Eu estou de acordo, mas depende de você. Ali não depende de você, você recebe querendo ou não, ligou, chega para você. É certo ou não é? Então, você tem que lembrar que o problema não está lá, está aqui, está em nós, em preservar a si mesmo, nossa vida, nossa moral, nossa maneira cristã, para que outros possam também sentir, poxa, aquele jovem, aquela moça, desde a infância, firme e fiel. É claro, vai haver lutas na tua vida, vai haver problemas, mas não vai ir por influência, não? Tanto faz, porque quantos que casaram na igreja estão no mundo hoje? As desculpas, né? Não é tanto faz. O que Deus diz não é tanto faz. Tanto faz não existe. Nós não podemos comprometer. O profeta diz, moça, nessa mensagem ele diz, não te comprometas. Tem alguém que quer casar? O profeta diz, não importa quão engraçadinho, bonitinho, ou quão engraçadinha seja ela, se não é da mesma fé, do mesmo Senhor, do mesmo batismo, do mesmo companheirismo, meu irmão, você precisa pedir a Deus graça e sabedoria, porque há muita coisa aí que vocês observam, pessoas que casam, daqui a pouco são influenciadas a sair, ir embora, e daí lá adiante estão no mundo. Por quê? Faltou sabedoria, não é? Mas já encerrando. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse essas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. Tem gente que pensa que não. Mas o diabo, irmão, um homem que não tiver o Espírito Santo na alma, o diabo entra nele. Pode ser pregador. Quantos de vocês sabiam disso ou não sabem? Sabe? Digo amém. Pedro, Jesus não disse para ele, ele era um apóstolo, já tinha o ofício, foi
separado para aquilo. Era um pregador já tinha ido, curado enfermos, feito sinais, maravilha, mas chegou uma hora lá, o diabo entrou nele e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E está com dó de Jesus morrer por nós. O diabo, ele busca as suas ocasiões para mostrar religiosidade, mostrar... Ele impede, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, mas vou te defender. Né? E aquela era a hora predestinada. Vocês creem? Era a hora que Jesus não podia. E o diabo é que estava nele. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Tu conheces só as coisas dos homens. E assim, muitos pregadores estão nos púlpitos, e o diabo vem, entra neles e faz a igreja pensar que aquilo é o Espírito Santo, e salta para cá e pula para lá e faz todo o rebuliço, né? E cruza a ordem da igreja, a mensagem, e eles não sabem que é o diabo. E pode mecanicamente dizer que está cheio do Espírito Santo. E eu não vou duvidar, porque o profeta diz que ele pode ser batizado todo dia com o verdadeiro Espírito Santo, no corpo e no espírito, e a sua alma estar como um piche. Vocês estão entendendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a alcançar o Espírito Santo no terceiro homem, aonde Deus trata, trabalha e equilibra. Equilibra seu filho no meio de tudo. Bem, então, o diabo entra nos pregadores, ele está moldando, segundo Hollywood, as mocinhas, as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Alguma mulher velha como a senhora, aí ele entra aqui, falando sobre certas coisas que eu creio que nós vamos ficar até aqui. Mas eu creio que vocês estão entendendo. Numa época, o irmão Brana, na mensagem Religião Híbrida, ele diz: convém você espanar o velho radinho. Amém? Porque a coisa está ficando difícil, porque a televisão, naquele tempo, evadiu tudo. E o profeta viu que a igreja seria pulverizada com isso, evadida com isto, mas que a noiva, ela teria o sinal, ela teria o Espírito Santo, ela iria... Às vezes você pensa: mas eu tenho um televisor em casa, e eu uso só para isso. Tudo bem, televisor e televisão tem grande diferença. Se você tem um televisor e usa para só ver mesmo as coisas de Deus, pode até tirar os canais, pode desmontar assim essas partes o que ninguém quase ou não pode fazer, não? Mas eu creio que nós não precisamos viver de escusa, nós temos que receber tudo que o anjo falou. Ele disse: se você vai expor o sinal, tire toda a saia curta, baralho, televisão, etc, etc. Vocês lembram? E vamos limpar esse lar e seus arredores, porque esta casa está reservada para Deus. Então, eu me mantenho aí, eu creio que muitas vezes, se aquilo está te atrapalhando, é a hora de você fazer um limpa. Mas que Deus ajude esses jovens, as moças que estão aqui, os potenciais e outros que, porventura, no campo ouvir alguma coisa, porque tem as mocinhas, mocinhos, né, lá. Em todo lugar tem algumas jovenzinhas, uns que estão crescendo e precisa de ajuda. E eu creio que vocês aqui estão aqui para ajudá-los lá também. Deus vos abençoe. Vamos colocar em pé, irmãos? Aleluia. Vamos orar.
bondoso Deus, eu quero agradecer pelo Senhor ter enviado o restaurador, o mensageiro profeta, o qual nos trouxe o conselho de Deus, o qual nos traz todo o conselho do Senhor. E nós precisamos, Pai, ser aconselhado por Ti, e a única forma é vindo debaixo desta palavra. E nesta tarde, aqui à noite, eu rogo que o Senhor abençoe cada jovem, cada moça, cada irmão e irmã, cada lar aqui representado. Faz que eles saiam daqui abençoados por Ti. Não deixa que ninguém seja entristecido. Se alguma coisa lhe feriu, que isso não venha trazer aborrecimento, afastamento ou questionamento, porque o diabo gosta de questionar. Mas, Senhor, que ele possa dizer: Senhor, eu preciso estar mais perto da cruz. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso cada dia da liderança, do guia interior. E eu preciso estar pronto para o arrebatamento. Mas deixa-me testificar de Ti e vencer a mim mesmo, vencer este mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço essas coisas.